ano. Muito bem, meus amiguinhos do sétimo ano, nós tivemos uma aula presencial hoje, 24 de maio, onde nós falamos a respeito do capítulo 6, o Renascimento. Tá bom? Então vocês que estão em casa, prestem bem atenção, que nós vamos agora definir o Renascimento, falar algumas considerações a respeito, né, onde surgiu, de que maneira surgiu também, para que a gente possa dar andamento ao nosso conhecimento de forma mais adequada, né? Então, olha só, o Renascimento, ele foi um movimento, né? Mas um movimento de quê? Um movimento cultural, vírgula, político, vírgula, econômico e social, vírgula novamente. Então, até aí tudo bem, é um movimento cultural, político, econômico e social, que ocorre a partir do século XV. Tá bom? A partir do século XV, vírgula, na Europa. Nós somos produtos da Europa, por isso que nós, muitas vezes, a gente também fala muito sobre eles, né? Então, nós também somos um pedaço da Europa, um pedaço africano, um pedaço indígena, um pedaço europeu. Então, aconteceu na Europa esse renascimento, né? De início nas cidades italianas. Como a Itália não era um país ainda no século XV, haviam somente as cidades italianas, como Gênova, Veneza, Milão, Florença, enfim, aí a gente coloca as cidades italianas porque não era, foi lá que começou a surgir esse movimento cultural chamado de Renascimento. Tá bom? Mas veja bem a palavra, ó, renascimento, renascer, vem de renascer, né? Renascer. Mas renascer o quê? Não é? Renascer, pessoal, é uma cultura esquecida no passado. Uma cultura que muitos já consideravam acabada, por isso que chama de renascimento, né? E cultura é essa? A cultura greco-romana, a cultura dos gregos e romanos antigos, digamos assim, em oposição à cultura medieval. Eles não gostavam da cultura medieval. Então, seria melhor para eles colocar uma pedra sobre a Idade Média e retornar ao antes da Idade Média nessa cultura greco-romana, onde o ser humano era mais valorizado, né? Onde o humanismo era muito mais valorizado do que qualquer outra coisa, do que propriamente a fé medieval. Então, gente, por isso que chama de renascer. Renascer a cultura greco-romana, onde lá ocorria o humanismo, né? Porque a Idade Média para eles era um momento que deveria ser esquecido. A Idade Média não tinha esse negócio de humanismo. Aqui o que prevalecia era o poder que a igreja pregava, que era uma coisa de teocracia, em que tudo deveria se funcionar aos domínios e aos desígnios de Deus, né? Só haviam dois caminhos, o bem ou o mal, o paraíso ou a tormenta eterna, né? Então aqui o que prevalecia aqui no momento era a fé e o domínio da igreja, que é a teocracia. E os renascentistas não viam isso como sinal de avanço, de progresso, nada disso. Para eles tinha que haver uma humanização de tudo. O ser humano seria digamos assim, o centro criador de tudo, né? Não que eles fossem ateus, não, de forma alguma. Muitos deles não eram, viu? Mas não quer dizer que eles fossem ateus, não. Eles só acreditavam que a teocracia deveria ficar no seu próprio período, né? Enquanto que no momento de renascimento
O que ia prevalecer era o humanismo, ou também chamado de o antropocentrismo. Antropocentrismo. Tá bom? Antropos quer dizer homem, ser humano. Antropos quer dizer ser humano. Centrismo quer dizer centro. Ser humano no centro de toda a produção de conhecimento. E não apenas a igreja no centro de toda a produção de conhecimento. Então essa é uma das grandes características do Renascimento. O antropocentrismo. Onde ele leva o ser humano a sua, digamos, a sua grande importância dentro do Renascimento. Tudo ia ser feito pelo ser humano e para o ser humano. Então, como eu falei para vocês, ocorre em cidades italianas, nos séculos XV, também XVI em diante, né? E eu vou colocar aqui alguns desses grandes nomes do Renascimento. Alguns famosos que viveram na época do Renascimento. Algumas pessoas que foram renascentistas, como por exemplo, vou colocando aqui alguns exemplos, como Michelangelo, de Florença, Leonardo da Vinci, o Da Vinci, né? Da Vinci ou Da Vinci, do interior de Florença, uma pequena comunidade chamada Vinci, por isso que chama de Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Sanzio, o Rafael Sanzio, deixa eu ver, Sandro Botticelli, o Sandro Botticelli, que faz, enfim, né? O inglês William Shakespeare, já saindo um pouco da Itália, porque a Itália, começou lá na Itália e foi se espalhando para outras regiões. William Shakespeare, o mestre do teatro, né? O criador de Romeu e Julieta, Miguel de Cervantes, espanhol. Miguel de Cervantes, que escreveu a obra do Dom Quixote de La Mancha. Luís Vaz de Camões, ou somente o Camões, que era um português que escreveu a obra Os Lusíadas. Os Lusíadas. Nicolau Maquiavel na política, né? Estou colocando alguns, mas são muitos. A gente vai ver que ainda existiu mais do que esses aqui. Nicolau Maquiavel, que nós estudamos, que escreveu aquele livro lá, O Príncipe, italiano também. Certo que a Itália não era um país, mas ele era das cidades italianas. Enfim, aqui são alguns exemplos que nós ainda vamos ver com mais cautela, né? Sobre alguns grandes nomes desse período aí, chamado Renascimento. Nós vamos ter a oportunidade de ver obras do Michelangelo. Deixa eu ver algumas aqui que eu trouxe, olha só. Aqui no exemplo nós podemos ver a Capela Sistina, na Itália. Uma capela no qual Michelangelo sozinho, logicamente com alguma ajuda, mas pouca ajuda, ele não queria tanta ajuda assim nos seus trabalhos, né? Mas ele pintou o teto dessa capela com cenas do Antigo Testamento, criação do mundo, a Gênesis e o juízo final também. Ele colocou lá no topo uma verdadeira, é imensa essa pintura. Um dos detalhes, por exemplo, nós temos aqui um dos detalhes, que foi o nascimento de Adão, né? Deus criando o ser humano. Percebam, essa imagem ela é bem simbólica, né? Essa imagem parece muito com o cérebro humano. Michelangelo colocou lá para fazer uma graça na hora que estava pintando. Ele fez aqui o cerebelo, né? Aqui a parte do cérebro, onde ele coloca Deus no centro, né? Aqui para dizer que o ser humano também faz parte, ele também é um ser criador. O ser humano é um ser criador também. Então, dessa maneira, o Michelangelo acaba meio que escandalizando pós-renascimento, no momento em que ele coloca o cérebro aqui, formato aqui de Deus, né?
Nós temos aqui mais exemplos de pessoas do Renascimento, né? Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. O Sandro Botticelli é aquele cara bem-humorado, aquele artista leve, que todo mundo gosta de ser amigo, né? E ele também pregava muita peça no pessoal, enfim, ele acabou pintando essa obra chamada Nascimento de Vênus, né? Logo abaixo nós temos aqui a imagem do quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, ou La Gioconda, como o pessoal também gosta de chamar. Mona Lisa foi obra do Leonardo da Vinci, considerada aí a maior figura do Renascimento do seu tempo, um dos caras mais geniais do mundo, né? Enfim, nós temos aí e aqui eu tenho aqui a imagem da cidade italiana, de uma cidade italiana, né? E aqui a cidade de Florença, onde nasceram Michelangelo e Leonardo da Vinci. Da Vinci nasceu mais afastado um pouco, no interior de Florença, na vila chamada Vinci, né? Cidade de Florença. Então, como eu falei para vocês, as cidades italianas estavam no topo dessa lista de onde tudo começou. Nós vimos aqui na página 61 um pedacinho da obra do Rafael Sanzio, em que o Rafael se coloca na obra, que ele pinta ele mesmo aqui em uma de suas obras, né? Então, nessa parte vai definir o Renascimento, não de maneira resumida como eu defini para vocês. Ele vai dizer como aconteceu, quais os motivos de terem ocorrido na Itália. Os motivos principais são porque as cidades italianas, elas faziam comércio, realizavam atividades culturais e comerciais com diversos povos diferentes, né? Então as cidades italianas, elas tinham muitos aliados na Índia, nas Arábias, né? E elas acabavam que esses aliados ensinavam e aprendiam muito com os italianos. E muitos deles, nessas viagens idas e vindas, os italianos acabaram enriquecendo, né? As cidades italianas ficaram muito ricas, e com essa riqueza toda, a classe rica da Itália, a burguesia italiana, acumulou muitos bens e muita riqueza, muito poder, muito dinheiro, e essa classe resolveu investir tudo isso em alguma coisa, né? E foi exatamente nessa coisa chamada Renascimento que houve grande parte do investimento da burguesia, né? Muitos desses burgueses, eles eram, digamos, o que nós podemos chamar de mecenas. Para você entender o que é mecenas, é como se fosse um investidor, né? Mecenas seria um investidor, aquele que ia investir em alguém, né? Aquele que ia apostar, um apostador, ele ia apostar em algo, em alguém muito grande. E muitos desses mecenas eram burgueses, ricos, nobres, que enriqueciam, até mesmo o pessoal da igreja eram considerados mecenas. Eles faziam de tudo para apoiar certas pessoas famosas aqui no caso, né? Por exemplo, mecenas poderia apoiar o Michelangelo, né? Trazer o Michelangelo para sua corte, para seu palácio, para que ele ficasse lá uma temporada, né? Sabendo que Michelangelo estaria lá, já é uma atração, né? Uma atração grande, todo mundo ia querer ver o Michelangelo, e acabava que esse mecenas até mesmo poderia fazer negócios com outros burgueses, pelo fato de ter em sua corte alguém muito famoso, uma estrela na época. Michelangelo, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era pintor e escultor também, né? Um cara muito genial, né? Poeta, músico, botânico, médico, né? Estudava anatomia, enfim, grande figuraça, uma figuraça daquele tempo, né? Então esses mecenas, eles tinham essa natureza de investidores, né? Então, quando eu perguntar para vocês quem eram os mecenas, eram os investidores, eram aqueles caras que buscavam a cultura desse pessoal todinho aqui para enriquecer os, digamos, olha só, aquele mecenas é um cara investidor em cultura, quer dizer, aquele cara, os negócios dele vão prosperar, porque ele recebe muitas pessoas, a casa dele é uma festa, as redondezas dele ali, suas economias são uma verdadeira festa, quer dizer, onde tinha Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, esse pessoal todo aqui, rolava muita festa,
coisa escandalosa, né, daquele tempo. Então, o Renascimento é isso. Aqui nós estamos vendo apenas uma introdução, tá bom? Então, por que é que acontece nas cidades italianas? Porque as cidades italianas enriqueceram muito com o comércio com povos do Oriente. Naquelas aulas passadas eu expliquei para vocês que não dava para passar pelas cidades italianas. Eram obrigados os navegantes a darem uma volta no continente africano para ir lá para as Índias, né? Pois aqui é exatamente por isso, porque os italianos tinham muitos aliados no Oriente. E passar por eles era como se fosse declarar guerra contra as cidades italianas e até os aliados delas. Era complicado demais, né? Então a burguesia italiana acabou investindo em cultura, em arte, ciência, política, literatura, tudo isso aí para que levasse assim, o seu patrocínio, um dos patrocinadores, né? Então, na próxima aula a gente vai ver mais detalhes sobre esse pessoal aqui, né? Tá bom? Meus meninos que estão em casa e dá uma lida no livro, dá uma lida aí na página 61 em diante. É um assunto bem interessante, não cansa. E você vai aprender muito mais. E na próxima aula em diante a gente já aprofunda mais um pouco esse assunto. Já é amanhã, tá bom? Então, tenha um ótimo dia. Um grande abraço a todos. Tchau.